Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. O Fluminense apresenta um futebol bem morno lá no Sul contra o Grêmio e empata. Mesma coisa com o Flamengo, com um jogo bem sonolento contra o São Paulo, 1-1 também. O Vasco também empata contra o Mirassol dentro de casa e se complica ainda mais na zona de rebaixamento. O único que saiu sorrindo dessa rodada foi o Botafogo, que ganhou o Cruzeiro lá no Mineirão por 1-0. Vamos dissertar sobre esses 4 jogos. Siga lá, Pelota, vambora e desce a intro. Vamos começar falando sobre o Vasco, porque vai ser bem simples falar sobre esse jogo. Eu acho que é de consenso geral de que o Vasco não jogou bem nesse jogo, realmente, né? Tanto que empatou, não jogou para ganhar. Mas eu acho que o que mais me assusta em campo é o, o clima do Vasco. Acho que o que mais me assusta é o sentimento dentro de campo. Eu cheguei a comentar isso aqui no último vídeo. Eu acho que o que mais me deixa nervoso de ver o Vasco é que parece que não querem ganhar, parece que não querem, assim, eles se esforçam muito, eles lutam muito, eles podem treinar muito, mas não é o que se demonstra dentro de campo. Qual que é a diferença do treinamento do CT para o jogo na hora do rally rola? Qual que é a diferença? Sabe, eu não consigo entender. Assim, de novo, eu não consigo colocar a culpa do jogo dessa vez, de novo, no Pedro Emanuel, técnico do Vasco. Porque eu acho que ele chegou muito cedo, acho que ele está começando a colocar o trabalho dele na prática. Talvez daqui uns 3 jogos, e isso independente de Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, jogos. Talvez a gente já consiga ver um pouco mais da cara do Pedro Emanuel, e caso não dê certo, já pode ser uma prova de que o Pedro não é o técnico certo para o Vasco, mas por enquanto acho que não é um nome que a gente possa apontar o dedo, porque nos momentos em que ele precisa ser protagonista, precisa ser o cara da televisão, né, do cara do momento, ele vai muito bem. Né? Nos coletivos ele vai muito bem, nas entrevistas ele vai muito bem. E quando a gente tem aquele momento de ver na parada técnica, o momento que ele está instruindo o time, ele instrui muito bem também. Então não é um problema do técnico, e sim do elenco. E eu tô dizendo isso aqui há muito tempo, cara. Há muito tempo eu tô falando, o problema do Vasco não é de técnico. O problema do Vasco é do elenco. O elenco é limitado. O Vasco, se cansar no segundo tempo, não tem alguém à altura para colocar no lugar de um Thiago Mendes, enfim, de um Andrés Gomes. São pessoas que, enfim, não são à altura de jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora tem as possibilidades de chegar outras contratações, mas isso é uma bola de neve. Isso aqui é um pensamento meu, tá? Isso aqui é um pensamento do Francisco de Paula aqui da Pelota. Isso é um pensamento meu. O Vasco ele vive uma eterna bola de neve. O Vasco passa por os problemas no início do campeonato de zona de rebaixamento, de complicações de tabela, enfim. Esses problemas naturais de todos os times, né, de resultado, enfim. Vê que o elenco é limitado, ou demite o técnico, ou contrata um técnico bom e vê que o problema é o elenco. No momento agora é esse, o momento que a gente está passando. E quer contratar jogadores que são dados como os brabões, os resolvedores de problemas, os messias. Contrata os caras. Só que a gente nunca para ver se esses caras são titulares realmente. Isso é um ponto. Né? Ou vocês acham que quando o Cuesta chegou e foi titular direto, ele é titular hoje do Vasco? Quando o Cuesta chegou, muita gente disse que o problema da zaga do Vasco estava resolvido. Né? Quando o Saldívia chegou, muita gente falou que o problema da zaga estava resolvido. E aí? O Robert Renan é a mesma coisa, mas o Robert Renan se manteve na zaga, né? Se manteve na zaga, mas isso também é temporário. Se chegar outro melhor do que ele, toma o lugar dele. Então são jogadores que você não para ver se eles já são os jogadores que entram no time para ser titular, e sim os jogadores que precisam resolver um problema que não é da conta deles. E aí eles carregam um peso e atrapalha o andar da carruagem dele, do jogo dele. Ele não vai ser um jogador à altura para ser titular se ele tiver essa pressão de ter que ser o titular.
E os jogadores que vão estão sendo especulados aí, um tal de De Ossa, enfim, o Sousa, volante do Racing, são jogadores que podem ser titulares no clube deles. Mas o clube Vasco da Gama é outro. O futebol brasileiro é outro. E quando eu digo isso, eu digo principalmente os jogadores estrangeiros. O De Ossa é colombiano e o Sousa é argentino. O Sousa joga no Racing da Argentina, no Campeonato Argentino, que não é a mesma coisa do Campeonato Brasileiro. O De Ossa joga no Real Betis, que é do Campeonato Espanhol, que não é a mesma coisa do Campeonato Brasileiro. Aqui as coisas são diferentes. Aqui o clima é diferente, o momento é diferente. Então os caras eles já chegam no primeiro dia de apresentar lá no CT. Ó, você tem que fazer isso, você tem que ajudar o Vasco nisso, você tem que fazer isso e aquilo, você é a nossa esperança, que não sei o que não sei o que lá, e fica esse negócio aqui que eu faço, sei lá, o pessoal tá devendo muito, eu preciso muito ajudar essas pessoas, e tem outros que seguem num clima dele de falar, não, eu vou fazer o meu, vou tentar ajudar, se não der, não deu, se não der, não deu, e os dois não dão certo. E os dois não dão certo. A gente vê esse clima com, por exemplo, o Rinestrosa, que é um jogador que chega aqui, a gente também viu vários lances deles espetaculares, que ele jogava muito lá no Atlético Nacional da Colômbia, chega aqui e não mostrou nem 1%. Por quê? Porque quando ele chegou aqui, todo mundo falou que ele era um novo Ryan, o Ryan colombiano, que eu não sei o que eu não sei o que lá, que ele vai ajudar o Vasco, que isso e aquilo. Então a torcida do Vasco coloca muita pressão em cima de um jogador que nem se sabe se é para ser titular mesmo. Nem se sabe se merece ser titular. Pode até contratar para ser, mas é para ser? Realmente é? Então é uma bola de neve que o Vasco vai vivendo. Aí esse jogador, que era para ser o salvador da pátria, entra como suposto titular, passa 3 jogos, joga mal ou faz um gol contra, vai pro banco. Aí ele volta pro estado de origem que ele devia ter sido. E aí gasta dinheiro, empréstimo caro, contratação cara, enfim. Enfim. E essa é a bola de neve que a gente está vivendo. Foi isso com o Cuesta, foi isso com vários outros jogadores que hoje estão aí no banco. Né? O Lucas Freitas, por um momento, também chegou no Vasco para ser o salvador da pátria da zaga do Vasco. Em nenhum momento ele chegou para ser banco. Né? Hoje ele não está mais no Vasco, mas em nenhum momento ele chegou para ser banco. Né? O Cuesta foi a mesma coisa. Quando o Saldívia entrou no lugar do Cuesta, que era o salvador da pátria da zaga. Né? Enfim, vários jogadores isso já aconteceu. E isso está demonstrando cada vez mais. O Vasco não apresenta um futebol bom. O Vasco não tem clima. O Vasco não tem sentimento dentro de campo. É um time morno, um time fraco, chato de ver. Tá chato de ver o Vasco. Os erros são os mesmos. Os problemas são os mesmos. Sabe, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. O clima do Vasco é sempre o mesmo. Os problemas do Vasco são sempre os mesmos. É chato. É chato vir aqui falar. O Mirassol é um time muito construído? É um time muito bom? É um time muito bom. Tá na zona de rebaixamento? Tá. Por conta de resultados, enfim, N fatores. Mas é um time muito bom. É um time muito bom. Mas assim, o Vasco dentro de São Januário já foi, né? Hoje não é. Já foi um time a ser batido. Pode ser o pior Vasco. O Vasco de Série B, mas dentro de São Januário é o Vasco. Tem que respeitar. E hoje tá perdendo esse clima, tá perdendo essa moral. Né? Então, enfim, o Vasco agora tá na boca ali da zona de rebaixamento, tá mostrando a tabela aí para você. Tá na boca ali da zona de rebaixamento, faltando poucos pontos para sair, mas precisa ganhar, cara. Precisa ganhar, precisa se virar, precisa arranjar um jeito. Isso precisa entrar na cabeça dos jogadores que precisa mudar. O cenário precisa mudar. Se quiserem melhorar, precisa mudar. Vamos falar do Flamengo agora, que empatou com o São Paulo dentro do Maracanã. Eu reparei uma coisa no Flamengo nesse jogo, que o Flamengo sem a bola é um time muito frágil, né? O São Paulo, por sua parte, é um time que gosta da bola, é um time que gosta de comer a bola. Né? Ele toca muito, constrói muito, vai do goleiro até a zaga, da zaga até o meio, mas nunca consegue passar dali do meio, sempre fica meio acuado, meio medroso. E o Flamengo, durante um tempo, principalmente no primeiro tempo, assistiu o São Paulo tocar muito a bola. A sorte do Flamengo é que eles têm uma zaga, o Flamengo tem uma zaga muito consolidada, muito entrosada com o Vitão e o Léo Pereira, né? E que eles não têm atacantes a nível disso. A prova disso no primeiro tempo é que no segundo
o Dorival Júnior, técnico de São Paulo, coloca o Ferreirinha. E o Ferreirinha faz uma fumaça danada, cara, no segundo tempo. O Ferreirinha é a prova de que se o São Paulo tivesse um ataque mais móvel, mais rápido e mais móvel, mais maleável, eles poderiam ter ganhado esse jogo com o Flamengo. Porque o Ferreirinha atiçou muito o Flamengo no jogo. E o Flamengo, por sua parte, também ataca muito, constrói muito a bola, mas sem ela, é um time que assiste, é um time que pouco faz. E assim, houve alguns momentos ali do Flamengo que houve muita baixa, mas alguns momentos de alta. O Flamengo chegou a um momento pressionar muito o São Paulo, mas é isso que eu estou dizendo. O São Paulo, quando ele tem a bola, quando ele recupera a bola nessas pressões do Flamengo, ele não é aquele time que dá chutão, não é aquele time que bota a bola para lateral, é um time que constrói, que cuida bem da bola. Né? E isso atrapalhou muito o Flamengo durante muito tempo. Eu acho que o segundo tempo já começou a ser um pouco mais misto. Já começou a aparecer mais o Flamengo. O Flamengo tem uma qualidade de ter um meio-campo espetacular, que é o Jorginho, né? O Pulgar é um jogador muito bom, mas é um jogador que precisa se melhorar mentalmente, porque ele. A gente brinca, né, que o Pulgar pega um, pega geral, mas isso é um pouco preocupante. Né? Eu acho que talvez se o Pulgar devesse com o Flamengo em alguma decisão, alguma coisa assim, a gente não estaria brincando com isso. Mas é porque até agora nada deu errado. Ele não foi expulso numa decisão, ele não foi expulso num jogo importante. Mas quando for, a gente com certeza vai parar de brincar com isso. E eu acho melhor falar sobre isso, né? Que ele, durante muito momento, puxou briga com os jogadores, principalmente com o Ferreirinha, puxou briga com os jogadores do São Paulo, entrou de forma violentíssima em outros jogadores. É claro que é importante ter raça, é importante ter luta, é importante ter, vestir a camisa, né? Mas eu acho que existem outras formas de você fazer isso. Alguns momentos o Pulgar me lembra até o Felipe Melo, né? Que o Felipe Melo tem essa característica de ser um pouco mais violento. Hoje não é mais jogador, mas quando era, ele tem essa característica de ser violento, poucas vezes vai limpo na bola, mas recupera e às vezes os juízes ou não veem, ou passam pano, ou deixam passar. E o árbitro do jogo contra do Flamengo e São Paulo foi um desses árbitros que deixa o jogo rolar em questões de tranco de cotovelo, de porrada, enfim. E o Pulgar acabou se dando bem nisso, mas a nível de o árbitro reclamar. Né? O Pulgar foi tão além do que ele faz a nível do árbitro reclamar em alguns momentos e chegou até a ser amarelado. Então eu acho que o Pulgar é um jogador que precisa melhorar nesse nível. Mas jogou muito bem. O Jorginho também é um jogador que no primeiro tempo foi um jogo meio apagado. Né? Eu acho que ele teve um jogo meio apagado assim, no primeiro tempo. No segundo ele já apareceu um pouco mais. E enfim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo que mostrou nitidamente o que o Flamengo precisava melhorar. No segundo tempo, o Flamengo não mudou muita coisa, continuou da mesma forma, acho que só mudou a questão mais ofensiva. E o Flamengo faz alterações que eu, Francisco de Paula, achei que foi trocas ruins. Começando pela troca do Wallace com o Pedro. Eu acho que ali nitidamente o Leonardo Jardim jogou o pano. Porque não tem como você tirar o Pedro. Assim, não tem como você tirar o Pedro. É um jogador espetacular. É um jogador que atrapalha, que dá medo. Você vê um exemplo do Caleri, por exemplo, do São Paulo, autor do gol, inclusive, do empate. O São Paulo usa o fator Caleri como uma forma de assustar zagueiros, goleiros, na hora ali de sair com a bola. O Flamengo deve fazer a mesma coisa com o Pedro. Ah, mas o Pedro não tem a característica de marcar em cima. Independente dele marcando em cima ou não, vão evitar de passar ele pelo Pedro, porque ele pode pegar essa bola em qualquer momento, chutar de qualquer lugar e fazer o gol. Então o Pedro é um jogador que não poderia ter saído. Agora, a troca do Pulgar pelo Everton Araújo eu já achei melhor. Por quê? Porque o Everton Araújo ele tem essa característica que eu falei, de jogar no limpo. Né? Eu gosto muito do jogador Everton Araújo. Ele é um volante que joga limpo, que joga mais fácil e defende muito bem. Então eu acho que foi um jogo abaixo do Flamengo, mas deu a sorte do Palmeiras também ter um jogo bem abaixo, ainda mais abaixo, né? No Nubank Arena agora.
contra o Galo depois de perder de 2-1, né. Então, se deram sorte do Palmeiras perder e saíram tranquilos dessa situação, com empate, não com uma derrota, né, acabaram saindo no lucro. Agora vamos falar do Botafogo. O Botafogo foi o único que saiu vitorioso nessa rodada e, merecidamente, assim. Eu acho que o Botafogo não foi a melhor partida do Botafogo, honestamente. Acho que o Botafogo jogou muito melhor contra o Vitória em casa, por exemplo. É claro que o nível do time é diferente, o Cruzeiro é um time muito melhor no plantel, principalmente, mas o jogo foi um jogo abaixo. Muitas vezes a gente viu mais o Cruzeiro com a bola do que o Botafogo. O Botafogo, quando tentava fazer transições, errava em momentos decisivos. Assim, quando eu digo isso, é porque o Botafogo errava, tentava fazer aqui um meio de campo, aqui, um campo com a minha mão. Imagina que aqui é o meio, aqui é o ataque do Cruzeiro, a defesa do Cruzeiro, e aqui é a defesa do Botafogo. Aqui, supostamente, no caso, seria o ataque do Cruzeiro e o ataque do Botafogo. O Botafogo saía daqui construindo muito bem. Quando saía na defesa, saía muito bem. Quando chegava aqui, quando a bola chegava em Danilo, o meio de campo do Botafogo, a bola caía, a bola saía. E aí o time do Botafogo já estava um pouco mais aqui para frente. Fazia com que o Cruzeiro fizesse sua transição rápida, com os jogadores muito bons, com um pouco mais de liberdade, mas pouca efetividade aqui no ataque. Então, o Botafogo muitas das vezes se segurou, deu graças a Deus, né, por ter alguns momentos que eles erraram, chutaram para fora. Teve defesas boas do novo goleiro, o Arlesson, né, que é um jogador que precisa ter mais a confiança da torcida do Botafogo pelas últimas experiências de goleiros, mas é um jogador que eu tenho certeza que vai conquistar. Eu acho que ele tem a capacidade de conquistar a confiança dos torcedores botafoguenses, mas vai ser a prova dos 20 quando tiver defesas mais difíceis, né? Como a gente está acostumado de ver com o Fábio no Fluminense, por exemplo, que faz isso todos os dias, inclusive nos últimos jogos, no último jogo com o Grêmio, inclusive, que faz defesas difíceis, impossíveis, muitas das vezes, e ele precisa ter essa experiência em algum momento. Quando ele tiver e conseguir defender, né, isso é importante, ele vai conseguir de novo a confiança da torcida botafoguense e tomara que fique, tomara que se consagre. Acho que o principal erro foi esse. O principal erro do Botafogo foi esse, de perder essas bolas em momentos decisivos e ficar muito aberto. O Danilo não fez um jogo muito bom, né? Eu gosto muito do Danilo, mas temos que dar de César o que é de César. O Danilo não fez um jogo a nível Danilo de seleção brasileira. Por N motivos, né? Eu acho que nem quando ele entrou no segundo tempo contra o Vitória ele fez um jogo muito bom, né? Ele fez um jogo mais apagado. Não foi daquele Danilo que quando a gente vê ele entrando, a gente já vê ele diferente, já vê ele participando, já vê ele mudando o time. Não foi esse Danilo, mas assim, ele volta de seleção brasileira, ele tá com um nível abaixo, ele tá sem ritmo, principalmente. Demorou para voltar para o CT, ficou 10 dias de folga, então isso tudo ele tá voltando a ter engrenagem ainda para voltar a ter o nível dele. Caso passe durante uns 2 jogos, talvez, um jogo aí, enfim, 2 jogos, e ele não ter um nível para se apresentar da forma que ele estava, talvez ele esteja ou ele não esteja muito bem, esteja passando por uma má fase, ou talvez os esquemas de negociações esteja atrapalhando ele, né? A cabeça dele, o momento de jogo nele. Porque isso existe. Quando o jogador está sendo negociado, quando o jogador está sendo posto em negociação, isso acaba atrapalhando em campo, né? Então isso pode acontecer realmente. O Botafogo lutou para conseguir o seu resultado. Gol do Justino. E eu preciso falar desses dois nomes, Justinho e Huguinho, que são jogadores da base do Botafogo. Joias do bairro, né? Olha só. Joias do bairro. E que estão representando, né? O jogo com o Vitória foi muito bom também deles. O jogo com os dois jogaram muito bem com o Vitória. Os dois jogaram muito bem com o Cruzeiro, mas com o Vitória eu acho que o Iguinho se destacou mais do que o Justino e agora o Justino se destacou mais. Uma coisa que a gente precisa destacar no Justino é a calma dele para sair com a bola. É assustador.
a calma que ele tem, mesmo com jogadores extremamente de nome, né, no Cruzeiro, partindo para cima para tentar ir, entendeu? E ele não se assusta, sai direitinho com a bola. Teve um momento que ele lutou até o final com 2 jogadores, 3 jogadores do Cruzeiro ali na bola, caiu e ficou lutando assim com a bola deitado e conseguiu sair com a bola ainda, deu para lateral. Espetacular, um jogador que promete muito no Botafogo. E o Iguinho é um jogador espetacular. No Vitória ele fez vários lançamentos decisivos, vários cruzamentos importantes. E ele vai com certeza se destacar ainda mais no Botafogo. É isso, é usar a base. Se você tem um fruto muito bom, você tem que degustá-lo, né? E a gente vê muito poucos clubes, inclusive os cariocas, usando a sua base, né? Eu acho que, por exemplo, a base do Fluminense é uma base que é mundialmente e nacionalmente reconhecida por ser uma das bases que mais revelam jogadores bons dos últimos tempos. É, é uma base que poderia ser melhor aproveitada e melhor investida. Eu ouvi algumas notícias que iam ter uma investida melhor, principalmente no CT, para eles. Mas precisa ser mais, porque eu acho que é uma mina de ouro. Todas as bases dos clubes cariocas são uma mina de ouro. E o Botafogo, por sua vez, aproveita essa oportunidade, vende o Barbosa e coloca o Justino no lugar que está fazendo o seu papel. O Ferrarese também é uma base que tá, um jogador que está fazendo um papel muito importante, não é da base, mas é um jogador que está ajudando muito o Botafogo na zaga. Voltou agora com o Cruzeiro. E tem outros jogadores que precisam voltar de lesão, né, no Botafogo, que vão ajudar ainda mais. É um time que está sendo muito bem trabalhado pelo Franklin Carvalho e que vai ser melhor ainda quando esses jogadores voltarem, vai crescer ainda mais, principalmente na tabela. O Botafogo ainda tem algumas competições, né, como a Sul-Americana, e vamos ver como vai ser aí esses andares aí, o andar da carruagem desses times. Terminando o vídeo de hoje falando com o Fluminense, eu falei aqui no último vídeo sobre o Fluminense que o Fluminense estava tendo erros normais de volta de campeonato, e no último vídeo eu também falei sobre isso. Só que agora acho que já não é mais esse o problema. O time do Fluminense está jogando muito mal para ser só isso. O time do Fluminense está passando por dificuldades nítidas de falta de tática, falta de técnica. Antes da gente parar para a Copa do Mundo, eu comentei isso também, que o Fluminense estava numa decaída muito grande. Quando eu comecei o canal, o Fluminense estava num momento de futebol que era um futebol a nível de ser o melhor do brasileiro. Isso foi assim, ó, caindo cada vez mais e agora tá numa baixa muito maior do que antes. Antes o Fluminense poderia ter ganhado do Grêmio fora de casa. Hoje empata. E ainda assim empatou por sorte, por ter o Fábio, por ter o Thiago Silva. No último vídeo eu falei, o Thiago Silva precisa voltar urgentemente. Ele volta no jogo de ontem e a gente já percebe uma diferença. Mas a gente ainda tem um Freitas e o Guilherme Arana ainda se presta de se machucar. Entra o René. E o René, gente, desculpa, assim, o René ele já foi muito bom. Já foi muito bom no Fluminense ainda. Mas a partida que ele fez com o Grêmio não foi uma partida boa. Não foi uma partida nível de Fluminense de Série A. Não foi. Não foi. Desculpa, eu não consigo achar a partida do René boa. Assim, a marcação que ele faz no jogador autor do gol do Grêmio é assim, é jogo de compadre. Desculpa, é jogo de compadre. A marcação que ele faz ali é assustadora. Assustadora. E ele deve, né? Depois dessa marcação assim fraca dele, o jogador tem a liberdade, desvia no Freitas e faz o gol. Então, assim, o Fluminense precisa melhorar, porque ele estava competindo para disputa de brasileiro ali com o Fluminense e poderia ter continuado, né? Teve complicações na Libertadores no grupo mais fácil que tinha, né? Teve complicações. Agora vai ter a Copa do Brasil com o Vasco e pode se complicar também. A sorte é que o Vasco também não está num momento muito bom. Coitada da bola nesse jogo, né? E assim, o elenco em si não é um elenco que deve muito. Assim, o Hulk tá fazendo a parte dele, fez o gol de pênalti.
Pênalti com o Hulk eu não preciso nem contar, né, porque é um jogadoraço em questão de pênalti. Mas assim, eu acho que o Fluminense precisa usar melhor suas peças. O Lúcio Acosta é outro jogador que é espetacular, é um jogador fora de linha e que parece que no Fluminense não é, mas a gente vê ele tendo boas atuações. Então eu acho que o Fluminense precisa melhorar a sua tática, o seu jeito de jogar, que antes era bom. Acho que o Fluminense seguiu nesse caminho de, ó, não vamos mexer em time que tá ganhando, vamos deixar rolar, e acabou se atrapalhando. E agora precisa modernizar, precisa se mexer, precisa ajeitar o seu jeito de jogar para ver se dá para continuar e mudar o jeito de jogar para ganhar mais os jogos, para ver se ainda dá para competir pelo brasileiro e continuar na Libertadores, enfim, Copa do Brasil, tudo isso precisa continuar. É, Preciso destacar a partida de um jogador aqui que é muito difícil de dizer que foi uma partida ruim, que é o Cano. Né? Ele entra ainda no jogo, fica lá na frente e assim, deu, né? Não sei se todo torcedor fluminense, todo torcedor tricolor concorda comigo, mas eu acho que o Cano deu, né? Deu o tempo, deu o que tinha que dar. Né? O Cano teve a sua temporada espetacular em 23, que tá ali, inclusive. Tá ali na Libertadores com o Diniz, espetacular a sua temporada em 23. Fazia gol de qualquer jeito, se desse até gol de bunda ele fazia. Fazia gol de qualquer jeito. Em 24 ele já tem uma decaída no início e se lesiona, se eu não me engano ele se lesiona em 24. Em 25 ele volta, se lesiona de novo. E agora em 26 ele já tá mal. Assim, tem que saber o momento de parar, porque isso pode acabar atrapalhando a história dele no Fluminense. Acho que a história não é intacta, não mexe. Mas isso pode acabar atrapalhando o jeito dele de sair do Fluminense. Então, deu, cara. Ele não ajudou em nada no jogo. Nada. Nada, não ajudou em nada. Eu não sou ninguém para ficar ditando aqui quando que o cara tem que aposentar ou deixar de aposentar. Essa aqui é a minha opinião, tá? Eu acho que ele devia parar. Mas se ele acha que deve continuar, ok. Tem jogadores como o Hulk, por exemplo, como o Fábio, por exemplo, como o Thiago Silva, por exemplo, que independente da idade continuam fazendo atuações de alto nível. O Cano, infelizmente, não é esse nível. Não é esse nível. Chegou a fazer gol no amistoso? Chegou. Mas é diferente. Na hora do jogo do campeonato é o momento que ele tem que aparecer. E tá devendo. A verdade é essa. Tá devendo. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo hoje foi um vídeo difícil para comentar, porque a gente teve muita tristeza em campo. Então a gente segue aí. Sexta-feira eu volto para comentar os próximos jogos da semana. Final de semana, o próximo sábado, né, tem Copa do Brasil. Essa semana a gente segue aí com os outros jogos. Se eu não me engano, é Sul-Americana, né? E tem Libertadores aí também. Então é isso, meus amigos. Um beijo, um abraço. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.